Oi, seja bem-vinda ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e você está em mais um vídeo do quadro Que Mundo é Este? Neste vídeo, estamos desenrolando o cenário Trevas RPG, que é um cenário místico e sobrenatural, excelente para campanhas de terror gótico ou de terror místico. O quê? Você não sabe do que eu estou falando? Fica aqui que depois da vinheta eu te explico tudo. Oi, caiu de paraquedas aqui e nem faz ideia do que eu estou falando? Bom, nós estamos falando a respeito de RPG, sigla de Role Play Games, jogo de interpretação de papéis. É uma espécie de teatro improvisado, onde o grande objetivo é criar uma história. Várias pessoas ao redor de uma mesa com um cenário e a sua capacidade de tomar decisões para a construção de um enredo interessante. Ficou empolgado? Beleza, eu deixo aqui no card um link para as playlists onde eu explico com mais detalhes o que é o RPG, porque o objetivo dessa playlist aqui, infelizmente, não é introduzir os novatos no hobby, e sim trabalhar os cenários de RPG existentes com aqueles que já jogam. Então, se você já narra RPG ou gostaria de começar a narrar, este vídeo foi feito pensando em você. E hoje nós vamos dar sequência ao estudo do Trevas RPG. No nosso último encontro, nós falamos a respeito da grande fraternidade branca, o Arcano Arcanorum, que é uma irmandade de magos, né, estudiosos da Cabala e dos efeitos místicos provenientes da Roda dos Mundos e que utilizam esse poder de magia para poder manipular, comandar e controlar a história na Terra. Hoje, nós vamos falar a respeito das chamadas escolas de magia do Arcanorum. Como eu falei antes, a grande fraternidade, ela pode envolver várias escolas de magia, tá certo? Se você quer jogar Trevas RPG, sendo um caçador de magos, sendo uma criatura sobrenatural, beleza, você até pode pular este vídeo e ir direto para aqueles que interessam. Mas, se você deseja jogar como um membro da grande fraternidade, se você deseja jogar como um místico, como um mago, um iniciado das sociedades secretas, é necessário que você entenda o que cada uma dessas sociedades secretas são capazes de fazer. Suas magias, suas origens, de onde elas extraem o poder. E para isso, nós vamos trabalhar cada uma dessas escolas místicas, passo a passo, para que você possa escolher a sua com bastante dados e assim possa criar um personagem bem interessante, bem envolvente e possa se divertir para valer na sua campanha, tá bom? Então, vamos lá! Pessoal, antes de iniciar, eu queria pedir a atenção de vocês e pedir licença para falar a respeito de um financiamento coletivo que está sendo realizado pelo meu colega Alan Rossetti, do grupo Macaco do Mal Hobbies. Eles estão lançando um livro de RPG conhecido como Caronte, As Crônicas dos Penitentes. Está em financiamento pela Catarse. Quem quiser depois ir dar uma olhadinha lá, eu deixei o link aqui na descrição, tá certo? O enredo é bastante interessante. A premissa é que todos os jogadores, eles são pessoas que morreram, né, por qualquer motivo, e eles estão agora numa viagem de autodescoberta no pós-mundo, tá certo? Enfrentando os seus medos, enfrentando as criaturas, né, do pós-morte, sobrenaturais, os chamados ceifeiros, numa tentativa de se tornarem pessoas melhores do que aquelas que eles eram enquanto estavam vivos. Então, se você achou interessante, vai lá dar uma olhadinha e, se for o caso, dá o apoio lá, né, para mais esse RPG brasileiro que está surgindo aqui, tá bom? Agora vamos para o Trevas RPG. Então, neste capítulo, como eu falei antes, nós vamos estudar as escolas de magia. Se você deseja jogar com um personagem que não seja mago, existem os kits
que em trevas são chamados de kits mundanos, seriam repórteres, advogados, né? Aquelas pessoas que não têm envolvimento com a magia em si, mas que por qualquer motivo fatídico acabaram cruzando o caminho de um mago ou de uma criatura sobrenatural. E aí, pessoal, para saber como trabalhar com esses tipos de personagens, existe a minha playlist sobre o sistema da Aimon, que explica passo a passo os kits, as perícias. Vocês podem também depois, eu vou deixar na tela final, tá, o link, vocês podem depois ir lá dar uma conferida. Mas se você realmente deseja jogar com o místico, vamos lá, então. Bom, a primeira coisa que você precisa saber, tá certo? É que existe várias escolas dentro do Arcano Arcanorum, e o pessoal que é membro dessas escolas, eles precisam passar por todo um conjunto de regras, todo um conjunto de treinamento, todo um conjunto de regras, treinamento de ordenâncias, para poder adquirir os poderes de cada uma dessas ordens, né? Além do prestígio também, é claro. Também é possível que algumas dos membros dessas ordens estejam envolvidos com outras fraternidades ou com outras seitas que não façam parte do Arcanorum. E aí eles podem ser infiltrados, né? Você também poderia até, inclusive, se o seu narrador permitisse, jogar como um infiltrado. Outros casos de magos, infiltrados ou não, né, no Arcano Arcanorum, que eles têm relações com pessoas do mundo comum, repórteres, advogados, empresários, e essas pessoas, elas chegam a ter uma certa influência dentro, né, da história da campanha. Tá certo? Hoje, no vídeo de hoje, eu vou trabalhar duas ordens com vocês, tá certo? Trabalhar a ordem de Dagon, né? E a Ordem dos Magos Atlantes, né? Que são duas das escolas místicas que compõem o Arcano Arcanorum. Começando pela Ordem de Dagon, né? Também chamada de Ordem dos Magos Aquos. Ela foi criada inicialmente nas ilhas da Polinésia. Já existe há mais de 6.000 anos antes de Cristo, tá? Mas só depois de um certo tempo foi que ela foi reconhecida. A base principal dela é lá na Polinésia, né? Mas ela já se espalhou pelos Estados Unidos, pela Europa, tá certo? Pela Austrália e por várias outras ilhas do oceano, né, lá próximo da Oceania. Existem algumas personalidades ilustres na Ordem de Dagon, personagens históricos, né, que podem até, inclusive, serem utilizados pelo narrador como pano de fundo para a campanha, como NPCs, né? Existe o próprio Deus Dagon, existe o Negucitihal, o Abdul Aliacihed, que é o autor do Necronomicon. Gente, desculpa os nomes, né? São nomes muito estranhos, mas é porque a grande maioria, né, lá em australiano e tudo, né? O Enfield Lovecraft, que é o pai do H.P. Lovecraft, né? O escritor de quadrinhos de terror. O Robert Howard, o Sir Arthur Conan Doyle, isso, criador do Sherlock Holmes, né? E o Mr. Camp, tá? Então, esses são algumas ideias, né? Claro que o narrador ele pode se sentir livre para criar personagens 100% novos, que não tenham nenhum engajamento histórico, mas de vez em quando é interessante para os jogadores topar e olhar, poxa, eu tô falando com o pai do H.P. Lovecraft, eu tô falando com o Arthur Conan Doyle, escritor do Sherlock Holmes, quer dizer, dá aquela pegada histórica que é tão interessante no universo de trevas, tá? A história dos magos Aquos, né? Então, inicialmente tem que saber que eles eram híbridos de demônios e humanos, tá certo? Descendentes entre o deus Dagon e a deusa Crutru, né? Dagon e Crutru, eles eram os principais deuses polinésios, e após o dilúvio, né, eles tiveram as suas cidades destruídas pelas águas, né? Como a maioria desses reinos que cultuavam esses deuses eram no meio do Oceano Pacífico, as águas do dilúvio fizeram com que os níveis do oceano subissem exageradamente. Isso acabou fazendo com que as ilhas, né, acabassem sendo cobertas pelas águas, e aí todo o reinado dessas divindades acabou sendo varrido, né,
do mapa, tá certo? Varrido. E assim, né, depois que o dilúvio passou e tudo, o culto a Dagon, ele renasceu, só que dessa vez na antiga cidade de Ur, né, que ficava na Mesopotâmia, tá certo? A mesma cidade onde surgiu Abraão e o culto aos judeus, né, também lá, eles cultuavam a Dagon. E, paralelamente a tudo isso, né, duas ordens de magos foram se desenvolvendo. Uma na ilha do Oceano Pacífico, né, que ficou oculta até o século XIX, e a Ordem Árabe de Dagon, que desenvolveu os estados da magia, a conjuração de entidades menores, de Tenebra. Tenebra era um plano, né, lá próximo, abaixo de Arcano, né, que também era assim, onde a magia foi sendo sugada, né, pela roda dos mundos, até o local acabar se tornando assim um covil de criaturas monstruosas, seres totalmente destituídos, né. E aí, no século XVII, né, a essas ordens, principalmente a ordem árabe de Dagon, acabou chegando na América, né, e conseguiu infiltrar-se em alguns graus, né, das sociedades egípcias e americanas, tá bom? Então, até hoje existem membros, né, dos magos Acos, né, da ordem de Dagon, dentro das ordens tanto de origem egípcia como de origem americana. E esses seres que estão lá, né, eles podem até, inclusive, serem híbridos, ou seja, serem filhos das duas entidades lá, ou de uma dessas entidades com o respectivo humano, ou do filho de uma entidade com outro humano, né, afinal de contas, várias gerações se passaram desde que o dilúvio aconteceu e desde que essa ordem renasceu na Mesopotâmia e se espalhou pelo mundo afora, tá bom? Dentro dos templos, né, as principais características dos magos Aqua é que eles costumam usar capuzes marrons, tá, para cobrir, né, os rostos, né, os mantos deles, eles já vêm com esses capuz embutidos. Se você for um membro do primeiro círculo, o manto é cinza, tá, e sempre tem bordado nele algumas runas arcaicas. Essas runas, normalmente, elas têm algum significado, só que elas estão escritas em enoquiano, né, enoquiano, para quem não sabe, era a língua de Enoque, né, que foi uma cidade criada muito antiga, né, a cidade de Enoque. Era também o idioma enoquiano, é o idioma utilizado pelos anjos, né, e há até quem acredite provavelmente que era o idioma único que era falado antes do demiurgo confundir as falas, né, confundir as línguas lá em Babel. Então, acredita-se que antes de Babel, o idioma que era falado em todo o universo, né, era o enoquiano, e que inclusive ainda seria falado entre os anjos da Cidade de Prata até hoje, tá certo? Então, eles costumam bordar, né, runas em enoquiano. Já se você for membro do segundo círculo, né, você costuma utilizar o manto, né, cinza, tá bom? Então, marrom para os membros do primeiro círculo, cinza com bordados em formato de runas arcaicas para os membros do segundo círculo. E existem rumores sobre mantos negros, que só são utilizados por entidades sobrenaturais, né? Ou pelos bruxos mais poderosos, né? Que conseguem fazer conjurações e trazerem seres poderosos das profundezas do oceano para a superfície. Então, esses magos, devido assim à sua digamos assim, ao seu destaque incrível dentro da ordem, eles acabam utilizando mantos de coloração preta, né, uma negra, uma forma de demonstrar o seu nível, né, o seu padrão, certo? E como é dentro da ordem? Bom, a ordem, ela é formada de 2 círculos de mistério. Primeiro círculo, onde existem 7 graus, tá certo, de iniciação, e o segundo ciclo com 3 graus de superiores. Então, toda vida que um mago, né, um jovem decide se tornar um mago Aqua, ele entra na ordem, né? Se ele conseguir adentrar pela ordem, ele entra ele entra no primeiro dos 7 graus de iniciação, e assim, ao entrar, ele passa a ser responsabilidade de um tutor
do segundo círculo. Então, alguém superior, né, ele vai se responsabilizar pelo aprendizado do mago iniciante. E aí, cada cabala, né, ela compreende de 4 a 7 magos, tá, coordenados por um mago de grau superior, ou seja, cada mago do segundo grau, ele pode vir a ser responsável por 4 a 7 magos iniciantes, né? Em cidades maiores, a média normalmente é de 1 a 2 cabalas por cidade, tá? Mas em algumas cidades maiores pode existir até 3, tá ok? E aí nunca foi registrado assim caso de existirem mais do que 3, independente do tamanho da cidade. Então, por maior que seja a cidade, o máximo normalmente que se tem é 3, tá bom? E aí, dentro dessa cabala é designado um mestre do templo, né? E esse mestre do templo, ele normalmente é responsável, né, por tudo que acontece dentro das cabalas daquela cidade. Os 3 graus maiores do primeiro círculo, né, os 3 últimos graus, dizem respeito à representação da ordem em alguns estados ou países. Os graus do segundo círculo funcionam como juízes, viajando de cidade em cidade, vistoriando os templos. Então, normalmente, as pessoas que já estão no segundo nível, além de se responsabilizar, de se tornarem mentores dos iniciantes, eles também atuam como fiscais, né? Eles não costumam ficar muito tempo no mesmo lugar, viajar de uma cidade para outra, porque eles necessitam de vistoriar, né, as outras cidades, o que está acontecendo dentro da ordem em cada canto. Como é que você faz, então, para acender, né, os graus dentro de cada um dos círculos, para passar do primeiro para o segundo até o 7º grau do primeiro círculo e também para passar do primeiro para o segundo círculo. Então, para obter cada um dos graus, você costuma ser submetido a sérios testes de magia, rituais, testes de lealdade, né? E normalmente essas ascensões, né, digamos assim, essas promoções, elas costumam ocorrer durante o solstício de inverno. Então, tem uma data fixa, né, que seria o solstício de inverno, para a realização de rituais digamos assim, de ascensão dos membros que acabam passando nos testes de magia, rituais e lealdade, e assim comprovando que eles têm capacidade de ascender em posições mais elevadas dentro da ordem. Então, no primeiro círculo, como eu falei, são 7 graus, né? E aí começa como um aprendiz, companheiro, zelador do templo, mestre secreto da estige, mestre guardião dos segredos e o mago supremo das ilhas, que é o último grau do primeiro círculo. Já os que estão no segundo círculo, eles são 3 graus, né, que eles podem ascender. Eles começam como grande inspetor do templo, depois sobem para mestre da grande obra e, finalmente, a maior posição, que é a de guardião do nome impronunciável, tá? Então, o guardião do nome impronunciável, ele é o último nível, né, na ordem de Dagon. E o círculo interno, né, ele é desconhecido, não há quem saiba quem é que compõe o círculo interno dessa ordem, até mesmo dentro do próprio Arcano Arcanurum, isso é um segredo extremamente bem guardado, tá bom? Bom, pessoal, se você quer jogar, se interessou e quer jogar como um mago da Ordem de Dagon, existem 2 kits que o próprio Sistema Trevas, o próprio Cenário Trevas, ele oferece para vocês no manual, tá certo? Então, existe o kit da Ordem de Dagon, tal, e o kit de cultista da Ordem de Dagon. Para você poder ser um membro da Ordem de Dagon, né, você precisa gastar 3 pontos de aprimoramento e 200 pontos de perícia para poder comprar esse kit. Ah, mas eu não posso ser do clã da Ordem de Dagon sem o kit.
se o seu narrador permitir, você até que pode, tá? Mas o kit, principalmente para narradores iniciantes e jogadores iniciantes, ele é muito interessante porque ele já vai te dar uma ideia do mínimo, né? Do mínimo que você precisa para ser da ordem de Dagon. E aí, evidentemente, que vai sobrar pontos de aprimoramento e vai também sobrar pontos de perícia para que você vá dando características únicas para o seu mago. Então, você pega a base comum, que é o kit, compra a base comum, e aí você vai recheando essa base comum com aprimoramentos e perícias únicas, que o seu mago, só ele tem, tá certo? Teoricamente, dentro daquela ordem. Você vai criando um personagem diferenciado, um personagem único. Mas como eu estava falando, para comprar o kit da Ordem de Dagon, para ser um iniciante, um aprendiz, você gasta 3 pontos de aprimoramento e 200 pontos de perícia. Dentro das perícias, você vai, ao comprar o kit, você vai ganhar ciências, herbalismo, ciências proibidas, alquimia, 40%, arcano, 30%, astrologia, 20%, ocultismo, 40%, rituais, 40%, teoria da magia, 30%, esportes, natação, 30%, e o idioma nativo do local onde você viver, com 30%. Então, veja que os valores do kit, eles estão variando entre 10% a 40%. Isso, gente, porque em Diamond, se você tem 50%, você já é um dos melhores do mundo naquele assunto, tá? Então, o valor em média de 20% a 40% significa um valor bem alto até para um kit de iniciante, tá bom? Aprimoramentos. No kit que você comprou, vem os aprimoramentos Poderes Mágicos 2, Ponto de Fé 1 e Pontos Heróico 1. Você também ganha 2 caminhos principais de magia, o caminho de água e o caminho de trevas, claro, é por isso que a Ordem de Água é chamada de os Magos Aquos, porque eles controlam a água, né? E trevas, porque há aquela origem daimon deles, né? Eles são filhos, né, de demônios com humanos, então é natural que eles mexam com o caminho de trevas. Ah, eu posso ser da Ordem de Dago e ter um outro caminho além de água e trevas? Se sobrar pontos de aprimoramento para você comprar, você pode sim ser um mago Aquo, que além de controlar água e trevas, controla, sei lá, terra, né? Controla fogo, tá? Não vejo por quê, mas você pode, nada é impossível, afinal de contas, aqui é RPG. Nos pontos de fé, como eu disse, você tem ponto de fé 1. Isso significa que você começa com 1 e a cada 2 níveis você ganha mais um ponto de fé. Os pontos de magia você começa com 2, já que é poderes mágicos 2, e ganha mais um por nível de personagem, tá bom? E você também começa com pontos heróicos iguais a 1 por nível, tá? Então, é um kit bastante interessante para quem quer começar a jogar na Ordem de Dados. Mas, se você tiver achando, né, que 3 pontos de aprimoramento e 200 de perícia é muito, você pode começar sendo apenas um cultista da Ordem de Dagon, né? O cultista, a diferença básica assim é que ele conhece a ordem, ele acabou de ingressar na ordem, mas ainda está se resolvendo se ele vai mesmo dar início, né, às suas graduações dentro da ordem ou não. Para ser um cultista, você vai pagar 3 pontos de aprimoramento e 130 pontos de perícia. Você ganha adaga 20/20, escopeta 30, revólver 30, arrombamento 20, ciências proibidas, sendo alquimia 10, arcano 10, ocultismo 20 e rituais 20, condução 20, demolições 20, disfarce 20, escutar 10%, pesquisar 20% e tortura 20%. Então, veja que ele tem um cabedal maior de perícias, mas, em compensação, os valores deles são menores em comparação com os valores do membro da Ordem de Dagon. Isso por quê? Porque, como eu falei antes, ele é apenas um mero iniciante, ele é mais inferior ainda do que o recém-graduado. Então, isso é projetado, né, no custo do kit e nas perícias que ele recebe, tá? E só para título de curiosidade, a adaga 20/20, para quem ainda não conhece direito o sistema, é porque um valor é ataque e o outro valor é defesa, tá bom? Então, as armas físicas, né, armas de contato, elas costumam ter 2 valores, um de ataque e de defesa.
E de aprimoramentos, o que é que vem dentro do kit? Por 3 pontos, você vai comprar pontos de fé 1, pontos heróico 3 e armas de fogo 1, tá? Quando você compra o kit, você ganha tudo isso. Pontos de fé 1 vai te dar 1 ponto de fé no início e mais um a cada 2 níveis. E pontos heróicos 3 vai te dar 3 pontos heróicos por nível, né? Lembrando que pontos heróicos é como se fosse uma armadura extra, são PVs extras que você ganha, né? Para simbolizar assim o heroísmo, a coragem do personagem, tá bom? Espero que você tenha gostado. Aqui eu encerro, né? Os magos Acos. Então, pessoal, é isso aí. No nosso próximo encontro, nós iremos falar a respeito dos magos atlantes, tá certo? Se você gostou, não deixe de ativar o sininho, curtir, compartilhar, para que o meu trabalho possa continuar, né? Eu possa continuar falando a respeito das escolas místicas. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva, né? A sua inscrição é muito importante para o meu canal. E não deixe de dar uma olhada nas outras playlists lá, falando a respeito do cenário de Trevas RPG. Com certeza você vai conseguir adaptar este cenário para a sua mesa de RPG e viver momentos bastante interessantes. Então, é isso aí. Obrigada pela atenção. Até o nosso próximo encontro e fica com Deus.